Olá, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui firmes no nosso propósito, estudando os 150 salmos da Bíblia Sagrada. E nessa manhã estaremos aqui meditando um pouquinho no Salmo 81, que também é um salmo de Asaf. Vamos aqui para o verso 1 ao 3, que diz assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaude, tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Aqui o salmista Asaf, ele está nos incentivando a louvarmos a Deus com todas as nossas forças. É isso mesmo, pois somente Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro presente nos momentos de angústia. Há pessoas que não têm o prazer de louvar a Deus, é isso mesmo. Não reconhece quanto os benefícios que Deus tem feito por ela. Como, por exemplo, o fôlego de vida, a saúde, a família, o emprego, proteção, quantos livramentos concedidos. E essas pessoas não enxergam. É claro, essas pessoas são pessoas que estão distantes de Deus. E o louvar aqui não é somente cantar. O louvar aqui também é um coração cheio de gratidão, expressando também através de palavras. Então, querido ouvinte, louve, adore a Deus, seja com a tua voz cantando, louvando ou falando, adore-o na beleza da sua santidade, porque Ele merece. Ele é digno da nossa gratidão e da nossa adoração, da nossa exclusiva adoração, porque Deus não quer uma adoração dividida, não. Não pense que você está agradando a Deus, adorando a ídolos, a estátuas e dizendo que está adorando a Deus que você não está. Então, que a sua adoração seja exclusiva para Deus. Vamos aqui para o verso 4 ao 6, que diz assim: Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde houve uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Olha só, Deus dizendo aqui: eu tirei a carga dos ombros de vocês. Deus falando. Tirei vocês daquela vida de escravidão. Meus amados, bem assim Deus faz conosco, sabia? Ele nos tirou das garras do diabo, é isso mesmo. Quantas pessoas que hoje estão na presença de Deus, que antes vivia lá no centro de magia negra, sendo escravizado pelo inimigo, fazendo o que o inimigo queria, e o inimigo ainda chamava de cavalo, escravizando aquela pessoa, escravizando no vício das drogas, da bebida, do adultério, da prostituição, ali do cigarro. Quantas pessoas escravizadas que hoje estão na presença de Deus já não tem nojo daquela vida. Hoje elas têm uma vida nova. Então, Deus, assim como Deus fez com o povo de Israel, tirou do Egito, trabalhou na vida daquele povo, Deus também, Ele nos tirou daquela vida de escravidão. É isso mesmo. Eu conheço pessoas, quantas pessoas que viviam lá na podridão do pecado e hoje estão adorando a Deus, servindo de todo o coração, conta o seu testemunho com alegria e a gente vê quão grande transformação. Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele tira a pessoa da escravidão do pecado. Ele trabalha em nós. Ele nos limpa. Ele transforma a nossa vida. E ainda coloca o seu Espírito, o Espírito Santo dele, para morar
para habitar dentro de nós. Olha que privilégio, o Espírito de Deus morando dentro de nós. Você já parou para pensar nisso aqui? Isso aqui é maravilhoso. E ainda pôs um novo cântico em nossa boca. Lembra que eu falei quantas pessoas que hoje estão testemunhando o que Deus fez em suas vidas? Deus pôs um novo cântico na boca dela. O que antes era derrota, era um cântico de tristeza, agora se transformou em um cântico de alegria, de louvor e adoração a Deus. E tem mais. Aqui é apenas algumas coisas, né, que eu estou mencionando. E ainda tem mais. Deus fez lindas promessas para nós. E não somente nesta vida, não. Mas também na outra vida. A maior de todas as promessas, né, a vida eterna. Morar para sempre com Deus e com Jesus. Oh, glória a Deus, que maravilha. Verso 7. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Merimbá. Aqui Deus estava falando, fazendo-os lembrar quantas vezes, quando a situação apertava, né, o povo clamava a Deus, Deus dizendo quantas vezes, quando a situação apertou, vocês clamaram a mim e eu respondi vocês, dei escape, dei livramentos, derrotei os inimigos de vocês, provei que eu estava com vocês, manifestei a vocês o meu grande poder e mesmo assim vocês foram rebeldes à minha voz. Olha só como Deus é maravilhoso. O ser humano que é ingrato, né? A palavra do Senhor diz que Deus fez tudo perfeito. O homem que buscou muitas invenções. Então, os problemas que há na vida de uma pessoa, não adianta culpar Deus. Deus é perfeito. Se o ser humano seguisse tudo que Deus mandava, o ser humano não ia sofrer. Tudo ia bem na vida do ser humano. Mas hoje por que está o sofrimento aí no mundo? Por causa do pecado. Irmã Dani, mas o que é o pecado? É desobediência à lei de Deus, né? A desobediência, a rebeldia à voz de Deus. Então tudo tem consequência. Vamos aqui para o verso 8 ao 10 que diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Então Deus estava dizendo aqui, não pode haver Deus estranho no meio de vocês. Deus falando para o povo, outro além de mim não pode haver na vida de vocês, na casa de vocês. Meus queridos, Deus, Ele tem as suas regras, é isso mesmo, os seus mandamentos que nos conduzem à vida. E quando estas regras são quebradas, são desobedecidas por nós, as consequências virão, é isso mesmo, sem escape. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu te encherei. Te usarei para salvar o esposo, a esposa, os filhos, toda a família e através da sua vida eu farei maravilhas. Mas o segredo é ouvir a voz de Deus e obedecer. Vamos aqui, verso 11 ao 14. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Se o meu povo tivesse me ouvido e obedecido a minha voz, eu tinha evitado de tudo isso acontecer aqui. Mas, irmã Dani, tudo isso o quê? Querido ouvinte, você acompanhou o Salmo 79 e o 80? Então, é sobre aquele acontecido, daquele desastre que aconteceu em Jerusalém. Então, aqui
Deus está falando, Deus está respondendo, né, a oração de Asaf. E Deus está falando: se vocês tivessem me ouvido, eu teria evitado de tanta morte que houve, de tudo isso, de todo esse desastre ter acontecido. Mas vocês não quiseram ouvir a minha voz. Vocês endureceram seu coração contra mim e foram rebeldes. Em vez de seguir os meus santos conselhos, antes fizeram o que quiseram. Por isso eu entreguei, né, vocês nas mãos dos seus inimigos. Queridos, precisamos ter muito cuidado. Não podemos ser rebelde à voz de Deus, é isso mesmo. Se Ele nos orientou a fazer algo, façamos. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele quer o nosso bem. Vamos para finalizar 15 e 16. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhão sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Se nós obedecermos à voz de Deus, meus irmãos, os inimigos de Deus, né, que também são os nossos inimigos, eles terão que se submeter a nós, é isso mesmo, né? Deus o colocará diante dos nossos pés, porque quando Deus está conosco e nós obedecemos a sua voz, o Senhor, Ele luta as nossas guerras. E quando Ele luta as nossas guerras, a vitória é certa. Mas aquela pessoa que luta sozinha, com certeza o fracasso virá. Então o Senhor é a que Ele nos honrará se nós formos obedientes à sua voz, e tudo irá bem em nossas vidas. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.